Oi, queridos alunos do CJB, eu sou o professor René Canuto, como vocês bem viram nos vídeos de apresentação dos professores. Eu sou professor de Biologia e essa é a aula 1 de várias aulas que a gente vai ter de Biologia, e a gente vai ter no decorrer dessas aulas a oportunidade de se aprofundar em vários temas da Biologia. Na aula de hoje, a gente vai falar das características gerais de seres vivos. Esse tema é o primeiro tema ali dos livros de biologia de ensino médio, e é um tema bastante importante porque é como se fosse uma introdução, ok? Ou seja, aqui a gente vai ter a oportunidade de falar de vários conceitos da biologia, ok? Fazer uma panorâmica por vários conceitos da biologia, e esses conceitos eles são muito importantes para você entender melhor o que eu vou falar nas aulas que vêm, ok? Então preste atenção no que a gente vai falar nessa aula. E também, pessoal, qualquer dúvida, indagação, curiosidade, fale com a coordenação passa para mim, para a gente poder sanar alguma deficiência, algum ruído que ficou no decorrer da explicação, viu? Material também eu fiz para dar aula para vocês, então o pessoal da coordenação faz essa ponte comigo, se for necessário a gente passa o material e a oportunidade também, eu vou elaborar a lista de questões para mandar para vocês. Enfim, feita essa apresentação, vamos para o primeiro slide, porque a aula é curta, o conteúdo é bastante grande. Próximo slide. Então, pessoal, logicamente que primeiros encontros merecem apresentações, né? Então, eu sou professor de biologia, vou começar a falar de biologia para vocês, então eu tenho que dizer para vocês o que é biologia. Biologia é a ciência que estuda a vida e os fenômenos relacionados com a vida. Então, a biologia é a parte das ciências da natureza, a parte da ciência da natureza que estuda os seres vivos, ok? Então, e os fenômenos relacionados com esses seres vivos. Aí logo vem a pergunta, tio Renê, se a biologia estuda os seres vivos e os fenômenos relacionados com os seres vivos, né? O que é um ser vivo? Boa pergunta, né? O ser vivo, galera, ele é uma entidade que tem as características gerais dos seres vivos. Então, a biologia é a ciência que estuda a vida e os fenômenos relacionados com a vida, ou seja, a biologia estuda os seres vivos e os fenômenos relacionados com os seres vivos. Estuda os seres vivos nas suas mais diversos aspectos, né? E também nas mais diversas dimensões, desde uma célula até a biosfera. Mas se a biologia estuda os seres vivos, o que é ser um ser vivo? Então, como está aqui no meu resumo, um ser vivo são entidades que se caracterizam, era para ser caracterizam, desculpe pela concordância, são entidades que se caracterizam e se diferenciam, professor de concordância, porque eu fiz ali há pouco para dar aula para vocês, da matéria não viva, por possuírem, né, as características gerais dos seres vivos. Então, o que é um ser vivo? Um ser vivo é uma entidade que se diferencia da matéria não viva, né, e também se caracteriza, né, por ter as características gerais de seres vivos. Então, o que diferencia algum objeto, né? Deixa eu ver aqui. Olha, o que diferencia essa caneta de mim é porque eu sou um ser vivo. Essa caneta, obviamente, não é um ser vivo, é matéria não viva. Mas o que é que eu tenho que essa caneta não tem? Eu tenho as características gerais dos seres vivos. As características gerais dos seres vivos são características que todo ser vivo tem, sem exceção. E como está aqui no meu resumo, serve justamente para diferenciar um ser vivo da matéria não viva. Tio, então, mas quais são essas características gerais de seres vivos? Eu elenquei aqui as principais características gerais de seres vivos, que inclusive a gente vai trabalhar no decorrer dessa aula.
que é composição química, organização celular, metabolismo, reprodução, crescimento, hereditariedade, variabilidade, evolução e adaptação. Essas são as principais características gerais de seres vivos. Ou seja, eu tenho tudo isso, essa caneta não tem. Por isso que eu sou um ser vivo e essa caneta não é um ser vivo. Então, o que diferencia um ser vivo da matéria não viva é ter ou não ter as características gerais de seres vivos. Entendo as características gerais de seres vivos, entende-se que é um ser vivo. Beleza? Então vamos explorar cada uma dessas características gerais agora, começando com composição química, depois organização celular e assim sucessivamente. Então, pessoal, características gerais dos seres vivos, a primeira que a gente vai ver é a composição química. Professor, a composição química é uma característica geral dos seres vivos? É sim. Por quê? Porque todos os seres vivos têm a mesma composição química, desde uma bactéria até o ser humano. Então, eu tenho uma composição química e essa composição química coincide com a composição química de uma bactéria, que coincide com a composição química de uma formiga, de um gato, de um cachorro, enfim, todos os seres vivos têm a mesma composição química, que é uma composição química baseada em 98% em apenas 6 elementos. Apesar da natureza ter dezenas e dezenas e dezenas de elementos diferentes, né? Nós, seres vivos, em 98%, somos formados apenas de 6 elementos. Quais são esses elementos? É o chomps, né? Eu costumo chamar que é o chomps. É o chomps da vida. Eu digo chomps porque, né? Veja só. Ou seja, o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, 98% de meu corpo, 98% do corpo de todo e qualquer ser vivo é formado de apenas esses 6 elementos do chomps. Entenda, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Outra característica geral dos seres vivos é a organização celular. Professor, organização celular é uma característica geral dos seres vivos? Obviamente que sim, porque todos os seres vivos são formados por célula, né? Isso não foi eu que falei, obviamente. Quem falou isso foi o Schwann e o Schweider, dois cientistas alemães, lá em 1839, a famosa teoria celular clássica, né? Teoria celular clássica. Então, na teoria celular clássica de Schwann e Schweider, né? Eles já diziam lá na primeira metade do século XIX que todos os seres vivos são formados por célula. Então, se todos os seres vivos são formados por célula, portanto, organização celular é uma característica geral dos seres vivos. Então, todos os seres vivos são formados por células, sim, ou por uma célula, como por exemplo as bactérias, né? Como por exemplo uma ameba, né? Uma giardia, para dar exemplos aí de micróbios, né? Ou por muitas células, né? Ou seja, os seres vivos, quanto ao número de células, ou eles são unicelulares ou eles são pluricelulares, como por exemplo nós, seres humanos, que são formados de 100 trilhões de células, né? Nós somos macróbios, ou seja, somos organismos que podem ser vistos facilmente a olho desarmado, ou seja, a olho nu, ok? Não precisa de um instrumento para chegar até a gente, como no caso dos organismos unicelulares. Mas também, então, todo ser vivo é formado por célula, ou por uma célula ou por muitas células, né? No caso dos micro-organismos no unicelular, e no caso dos animais, das plantas, por exemplo, né? Maioria dos fungos pluricelulares, né? Mas quanto à organização celular, os seres vivos podem ser procariontes ou eucariontes. Unicelular, eu trouxe até esse desenho aqui ilustrativo, né? Uma brincadeira, um organismo pluricelular, né? Muitas células, né? E um organismo unicelular. Agora, quanto à organização celular, os seres vivos podem ser procariontes ou eucariontes. Professor, o que é procarionte? Procarionte é um ser vivo que é formado por uma célula que não tem núcleo, né? Não tem núcleo e nem organelas membranosas. Ou seja, na verdade, ela tem membrana plasmática. Deixa eu ver aqui. Porque tava um alarme aqui disparando aqui fora de casa, tava me incomodando. Mas enfim, parou o alarme, graças a Deus. E até pausar a aula aqui. Mas enfim, quanto à organização celular, os seres vivos podem ser procariontes e eucariontes. Procariontes
são os seres vivos que não têm núcleo organizado, ou seja, tem membrana plasmática, citoplasma, e nesse citoplasma eu vou ter o material genético e ribossomos. Então aqui é uma célula procariótica, o organismo é procarionte. Mas além dos organismos procariontes, nós temos organismos eucariontes. Os organismos eucariontes são aqueles que têm um núcleo organizado, né? Uma célula bem mais complexa. Vai ter membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E o material genético não vai estar no citoplasma, vai estar guarnecido, protegido dentro desse núcleo. Mas no citoplasma nós vamos ter várias coisas. Além dos ribossomos, nós vamos ter várias organelas membranosas e citoesqueleto. Logicamente que aqui eu estou apenas apresentando tudo isso, a gente vai se aprofundar e vai ver com todas as nuances necessárias. Aqui é apenas uma panorâmica, ok? Beleza? Vamos para as próximas características gerais de seres vivos, para tanto vamos mudar de slide. Então, pessoal, agora mais uma característica geral de seres vivos, que é metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem no interior de uma célula. Veja a lógica da coisa. Todo ser vivo é formado de células, né? Se todo ser vivo é formado de células, quer dizer que todo ser vivo tem metabolismo. Porque metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem no interior de nossas células, ok? Então, metabolismo, conjunto de reações químicas que ocorre no interior de uma célula, né? Se todo ser vivo tem célula, então todo ser vivo tem metabolismo, porque metabolismo é todas aquelas coisas que acontecem dentro da célula. E o metabolismo pode ser de dois tipos, pode ser um anabolismo ou pode ser um catabolismo. Tio, qual é a diferença? O anabolismo é quando substâncias mais simples se juntam para formar uma substância mais complexa, ok? E no anabolismo é obrigado a gente investir energia. A gente diz que o anabolismo é uma reação endergônica. Endo para dentro, ergo energia. Então a gente precisa investir energia. Então o anabolismo é tal e qual o que eu mostrei aqui, ó. A substância A, lógico que de forma bem simplória, né? Substância A reage com a substância B para formar uma substância mais complexa, que é a substância AB. E para isso acontecer, eu investi energia. Então, anabolismo é uma reação endergônica. Um ótimo exemplo de anabolismo é a fotossíntese. A fotossíntese eu pego CO2, pego água, utilizando a energia luminosa, produzo algo mais complexo, que é a matéria orgânica, né? Os fotoassimilados. A matéria orgânica é a glicose, né? Que a gente sempre coloca. É o catabolismo. O catabolismo é justamente o contrário, é quando eu pego uma molécula mais complexa e quebro em moléculas mais simples, né? Então, veja aqui meu exemplo simplório, mas suficiente para entender. Então, eu tenho uma molécula mais complexa sendo quebrada em moléculas mais simples. O catabolismo, galera, ela libera energia, ela dispensa energia. Então, o catabolismo é reação exergônica, exo para fora, exergônica, ok? E o catabolismo ele é muito importante porque justamente toda a energia que eu utilizo para fazer todas as minhas atividades, como dessa aula para vocês, e também as atividades que me mantêm vivo, como o funcionamento do sistema nervoso central, o funcionamento do coração, dos pulmões e todas as minhas vísceras, toda essa energia para eu me manter vivo e para eu fazer todas as atividades de meu dia a dia vem do catabolismo, né? Então, minhas células fazem catabolismo e esse catabolismo é a respiração celular. A gente pega as moléculas complexas, que é o alimento, né, a matéria orgânica, e quebra em moléculas mais simples, ou seja, CO2 e água, e a gente libera energia para fazer todas as nossas atividades. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a gente tanto faz anabolismo quanto faz catabolismo. A gente faz anabolismo para produzir nossas proteínas, né? E consequentemente para produzir nossa matéria orgânica e consequentemente para a gente crescer e se desenvolver. Então, quando a gente está crescendo e se desenvolvendo, a gente está fazendo anabolismo e para tanto a gente está investindo energia para produzir essas proteínas e essas macromoléculas que formam o nosso corpo. E a gente também faz catabolismo. Só porque a gente faz catabolismo para a gente quebrar moléculas, né? E com isso ter energia para a gente se manter vivo. Então, para crescer e desenvolver anabolismo.
para obter energia para se manter vivo, catabolismo. Beleza? Outra característica geral dos seres vivos é a reprodução. O que é reprodução? É a capacidade que todo ser vivo tem, ou seja, que eu tenho, você tem, mas também todos os seres vivos do planeta têm, de dar origem a descendentes. Eu acho muito interessante essa característica, porque se ela não existisse, se ela se os seres vivos não tivessem essa capacidade, a vida não existiria mais, né? A reprodução é justamente a capacidade que os seres vivos têm de repor a vida, né? Sabendo que a pouco a vida daquele ser vivo vai findar, vai acabar. Então ele repõe a vida para compensar a vida dele, daquele ser vivo que vai findar, que vai acabar, beleza? Mas enfim. Então, o primeiro ser vivo surgiu há 3,8 bilhões de anos, né? E se esse primeiro ser vivo não tivesse a capacidade de reprodução, ele seria o primeiro e o único. Mas ele tinha a capacidade de reprodução. Esse primeiro ser vivo deu origem a descendentes, que deu origem a descendentes, que deu origem a descendentes, que deu origem a descendentes, até formar toda a biodiversidade do planeta Terra, né, que a gente tem hoje. Então, a reprodução é uma coisa muito interessante, muito importante. É a capacidade dos seres vivos tem de dar origem à prole, a descendentes, né? E os seres vivos fazem isso de forma assexuada e sexuada. Lógico que é um introdutório, a gente vai falar com mais calma disso lá no futuro. Reprodução assexuada é aquela onde o indivíduo sozinho dá origem a descendentes, né? E não há gametas. A gente diz que é agâmica. Veja, a bactéria sozinha se divide em duas bactérias filhas. Então, isso é reprodução assexuada, ok? Reprodução sexuada envolve dois indivíduos, geralmente, né? Pode envolver só um? Pode. Esse indivíduo for hermafrodita, né? E fazer autofecundação. Mas suponhamos que envolve dois indivíduos. E os indivíduos entram com seus gametas, ou seja, a reprodução sexuada é gâmica, tem gameta, né? O gameta masculino, o gameta feminino. Esses gametas se encontram no fenômeno chamado de fecundação e a mistura do material genético. E com isso, o indivíduo novo vai ser diferente dos indivíduos parentais. Ou seja, o novo indivíduo vai ser diferente dos pais. Na verdade, vai ser a mistura do material genético dos dois, ok? A reprodução sexuada é muito importante porque gera variabilidade. Variabilidade que a gente vai ver no próximo slide. Vamos lá. Quer dizer, daqui para o final da aula. Então, pessoal, mais uma característica geral dos seres vivos, crescimento. Todo ser vivo cresce durante seu ciclo de vida. Então, um ser vivo, do momento que ele surge até o momento de sua morte, ou seja, durante o seu ciclo vital, durante o seu ciclo de vida, o ser vivo não continua do mesmo tamanho. O ser vivo cresce. Eu lembro da tia de ciências, fala para a gente, lá no Fundamental 1, os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Olha aqui, a tia de ciências não estava mentindo. Os seres vivos crescem durante o seu ciclo de vida. Se o ser vivo for unicelular, o crescimento é o aumento de volume de sua única célula. Né? Se o organismo for unicelular, ou seja, se o organismo for uma célula só, seu crescimento é o aumento de volume dessa única célula. Já se o organismo for pluricelular, o seu crescimento é o aumento do número de células. Por exemplo, eu sou pluricelular, então o meu crescimento foi o aumento do número de células. Você imaginar, há 35 anos atrás, né, em 9 meses, eu era apenas uma célula, a célula ovo ou zigoto, né? Portanto, eu era microscópico, né? E essa célula se dividiu em duas, em quatro, em 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente, até formar o indivíduo que eu sou, macroscópico, né? Com 100 bilhões, 100 trilhões de células. Ou seja, eu cresci e me desenvolvi pelo aumento do número de células, porque eu sou um organismo pluricelular. Então, os organismos celulares crescem pelo aumento de volume de sua única célula, e os organismos pluricelulares crescem pelo aumento do número de células, ok? Ah, cadê? Ocorre pelo aumento do número de sua aumento de número de células. Eu coloquei errado aqui, aumento do número de células. Mas eu vou corrigir isso aqui direitinho, galera. Que quando for passar para vocês esse slide, caso vocês queiram, vai vir todo corrigidinho, viu? Então, ocorre pelo aumento do número de células, ok? Beleza?
Hereditariedade. O que é hereditariedade? Hereditariedade é a capacidade que nós seres vivos temos de passar nossas características para os nossos descendentes. E a gente tem hereditariedade porque a gente tem material genético, obviamente, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho e algumas características do meu filho são minhas, porque eu sou um ser vivo e eu tenho hereditariedade, eu tenho essa capacidade de passar para meu filho algumas características, ok? Outras características do meu filho é de minha mãe, minha esposa, da mãe do meu filho, né? Porque minha esposa também é um ser vivo, ora, a gente não vai casar com algo inanimado, né? Sei lá, tem tanta perversão, mas eu não tenho essa. Ó, veja só. Então, se minha esposa também é um ser vivo, então algumas características dela, ela passou também para o meu filho, beleza? Então, a hereditariedade é isso, é a capacidade que o ser vivo tem de passar para a prole algumas de suas características, porque a gente tem material genético. Vamos para o último slide, que a aula já está ficando muito comprida. Então, pessoal, as últimas características gerais de seres vivos que eu quero passar para vocês, né? Variabilidade. O que é a variabilidade? A variabilidade é a capacidade que os seres vivos têm, de todo ser vivo tem, de em sua população, que é a população, um conjunto de indivíduos da mesma espécie, os indivíduos serem diferentes entre si. Então, apesar da população ser um conjunto de indivíduos da mesma espécie, né, aqueles indivíduos não são iguais um ao outro. Na verdade, os indivíduos são diferentes um do outro. E essa capacidade da população de seres vivos ser diversa, ser diversificada, eu chamo de variabilidade, ok? Veja a população humana. Existe coisa mais bonita do que a diversidade, do que a variabilidade, do que ser diferente. É importante, inclusive, a variabilidade é a força motriz para a evolução, ok? Vamos falar isso daqui a pouco. Então, variabilidade em uma população de seres vivos, os indivíduos são diferentes entre si, são diversos. E essa diversidade é saudável para a natureza, ok? Professor, e quais são os motivos da variabilidade? As mutações, que podem ser naturais ou podem ser provocadas por estímulos do ambiente, como por exemplo a radiação, e também a recombinação gênica. Recombinação gênica, que é a crossing over, mais a segregação independente dos cromossomos. É um fenômeno que acontece naturalmente durante uma divisão celular chamada de meiose. Mas vamos ver tudo isso com calma e paciência no futuro, ok? Então, pessoal, se todo mundo fosse igual, não seria interessante. Veja, por exemplo, o Covid-19, essa doença causada por um vírus chamado de SARS-CoV-2. Se uma pessoa fosse bastante sensível ao vírus, e todos os outros seriam igualmente sensíveis e a população humana ia deixar de existir se todos fôssemos iguais. Mas somos diferentes um do outro e respondemos das formas mais diversas aos estímulos do ambiente. Por exemplo, tem seres vivos, tem ser humano que pega o vírus e é assintomático. Tem outros que têm sintomas leves, outros têm sintomas moderados e outros chegam à intubação e até mesmo, infelizmente, à morte. Então, perceba que a tudo a gente responde de forma diversa, porque a gente tem grande variabilidade. E o motivo de a gente ter grande variabilidade, nós seres humanos, né, e os animais em geral, é porque nós fazemos prioritariamente reprodução sexuada, nós animais, fazemos prioritariamente reprodução sexuada. E quando se faz reprodução sexuada, durante a reprodução sexual tem essa recombinação gênica. E é essa recombinação gênica que oferece a gente essa imensa variabilidade, ok? Que é muito importante, porque se o meio muda, sempre vai ter exemplares da população que se adaptam a essa mudança do ambiente, ok? E os seres vivos que são unicelulares, né? Ou melhor dizendo, desculpa, que fazem apenas reprodução assexuada, o único motivo de sua variabilidade vai ser as mutações. Né? Por exemplo, as bactérias que fazem reprodução assexuada, a variabilidade da população de bactérias é por conta das mutações. A gente não, mutações e recombinação gênica, visto que a gente faz reprodução sexuada. Professor, e evolução? Evolução é a capacidade que as populações de seres vivos
podem se diferenciarem do que eram no passado. Então, evolução é apenas isso. Evolução não é sofisticação, evolução não é ficar mais complexo. Evolução é apenas a capacidade que as populações, a população humana e a população dos outros seres vivos têm de ser diferente do que eram no passado. Então, se a gente for ver a população de seres humanos que de milhares de anos atrás é diferente da população de seres humanos de hoje. A gente tem características hoje que as populações de seres humanos do passado não tinham. Então, essas mudanças na população, da composição gênica das populações no decorrer das gerações e gerações e gerações, é o que a gente chama de evolução. Ok? Então, evolução é apenas mudança. Mudança na população é evolução. Ok? No decorrer do tempo. E por último, a adaptação. A evolução, se for por seleção natural, ela leva à adaptação da população, ok? Então, e o que? Temas que a gente vai trabalhar com calma e paciência em aulas vindouras, né? Veja só, professor, e o que é adaptação? Adaptação é a capacidade que todo ser vivo tem de sobreviver e se reproduzir no ambiente onde vive, ok? Então, perceba que o urso polar, ótimo exemplo, ele tem uma série de características que permitem ele viver, ou seja, sobreviver e reproduzir no ambiente onde ele vive, que é no ciclo polar ártico. Ele é branquinho para se camuflar na neve, tem uma camada de gordura sob a pele bem espessa e tem muito pelo para se proteger do frio e não ter hipotermia. Ele é um exímio nadador para poder pegar os peixinhos que ele se alimenta. Ou seja, ele tem uma série de características que habilita o urso polar a sobreviver e se reproduzir lá no ciclo polar ártico, que é onde ele vive. Assim como o camelo também tem uma série de características que permite ele sobreviver e se reproduzir no ambiente onde ele vive, que é o deserto. Perceba que cada ser vivo é adaptado ao ambiente onde vive. Se eu trocá-los de lugar, o urso polar para o deserto e o camelo para o ciclo polar ártico, ambos vão morrer, ok? E quem dá esse conjunto de atributos que é a adaptação, é a evolução por seleção natural. Não só a evolução, porque a evolução é apenas mudança na população no decorrer do tempo. Mas quando essa evolução é moldada pela seleção natural, aí leva à adaptação, ok? Beleza? Então era isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês nessa primeira aula. Foi uma panorâmica por toda a biologia e esses temas vão ser trabalhados com calma e paciência no decorrer das diversas aulas que a gente vai ter. Então, tchau, pessoal. É sempre um prazer falar de biologia com vocês. Tchau.